Olá, meus amados irmãos e irmãs, os filhos de Deus, os servos justos e nascidos de novo. Aqui, pastor José Galvão, servo do Senhor Jesus, a serviço do Senhor Jesus. Como estão vocês? Eu retorno com este vídeo e venho com alegria compartilhar com vocês a experiência de ter lido pela segunda vez mais um dos maravilhosos livros escritos pelo reverendo Paul Sidjon. Queridos, este é o livro da leitura que me refiro neste momento. Os servos justos de Deus revelados nos últimos dias. É este livro aqui. Em nosso site é o livro de número 50. Eu quero recomendar a todos os nossos irmãos a leitura deste livro e mesmo aqueles que já o leram, tornem a ler novamente. Nós precisamos estar muito bem orientados sobre a justiça de Deus, porque, infelizmente, existem muitos líderes espalhados pelo mundo que eu não posso afirmar intencionalmente, mas por ignorância, desvirtuam o Evangelho exatamente sobre a remissão dos pecados e estão conduzindo as suas ovelhas e suas igrejas a um caminho afastado da salvação e vida eterna. Cabe a mim e a você, os servos justos e nascidos de novo, que conhecem a verdade, sabermos cada vez mais, conhecermos cada vez mais o Evangelho da água e do Espírito, para podermos pregar e ensinar a verdade da justiça de Deus, a remissão dos pecados, que foi a nós revelada no batismo do Senhor Jesus e em seu sangue derramado na cruz do Calvário, e ainda em sua ressurreição ao terceiro dia, após ter morrido, para nos dar, no derramamento de seu sangue, a remissão total dos pecados, a purificação total dos pecados. Amém, irmãos? Então, eu quero conclamar a você, servo de Deus, leia este livro, é o número 50 em nosso site, e que também, caso já tenha lido, faça a releitura. Precisamos estar preparados, os tempos são difíceis. E aqueles que tentam distorcer a mensagem verdadeira do Evangelho da Água e do Espírito, não podem nos enganar. Amém? Graças a Deus que levantou o reverendo Paul Sidjon, que nos presenteou com a obra maravilhosa, totalizando até agora 68 livros. E os e-books e os audiobooks são grátis, tá, irmãos? Louvemos a Deus pelo reverendo Paul. Bom, ele deu a este livro o título Os Servos Justos de Deus Revelado nos Últimos Dias. O conhecimento da salvação alcançado através da remissão de pecados. Deus lamentou por meio do profeta Oséias, e ele diz, no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, Deus lamenta desta forma: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Será que os pastores de hoje conhecem a salvação alcançada pela remissão de pecados e estão ensinando-a em suas igrejas? De uma forma geral, a resposta é não. Muitos são os pastores e líderes e evangelistas que ignoram a verdade sobre a remissão dos pecados. Eles aprenderam errado e continuam ensinando errado.
multiplicando uma geração de pessoas que estão aprendendo sobre a salvação errado. E isso não se agrada de Deus, porque ele fala aqui, a igreja, o povo, ele diz, o meu povo foi destruído. O povo de Deus, ele fala ao seu povo, ele fala aos seus sacerdotes, ele fala aos pastores, ele fala aos evangelistas, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, vamos conhecer, vamos aprender, para que possamos então ter o conhecimento, ter a fé que vem e ensinar corretamente a todos aqueles que ainda não conhecem. Não são poucos os que estão caminhando em passos apressados e largos, destinados ao inferno. Cabe a mim e a você, meu irmão, pastor nascido de novo, evangelista nascido de novo, buscarmos encontrar todos estes para ensinar para eles a verdade do Evangelho, conforme o Senhor Jesus Cristo ensinou. A quem? Primeiro aos seus apóstolos, segundo aos discípulos, quando? Nos tempos da igreja primitiva. O Evangelho não pode ser alterado. Precisamos continuar anunciando a salvação. Então pergunto, será que os pastores de hoje conhecem a salvação alcançada pela remissão de pecados e estão ensinando-a em suas igrejas? Infelizmente a resposta é não. Atualmente os líderes espirituais são cegos e não conhecem essa verdade. E como resultado, eles estão guiando as almas ingênuas e incrédulas para o abismo da destruição. Tenho certeza, amados irmãos e irmãs, de que este livro, com sermões no Evangelho de Lucas, será um excelente guia para que você creia e entenda exatamente como Jesus, que veio como o Filho de Deus, nos salvou do pecado e nos tornou filhos de Deus. E também com que tipo de fé devemos viver, agora que temos conhecimento da salvação pela remissão de pecados. Amém? Esta minha palavra começa direcionada aos justos e nascidos de novo, mas também é apropriada a todos aqueles pastores e evangelistas, pregadores e líderes que ainda não conhecem essa verdade. Eu quero desafiar particularmente aos pastores que não conhecem essa verdade, que estão pregando a metade do evangelho para a salvação e vida eterna das pessoas. A metade de uma verdade é mentira. O evangelho inteiro compreende o batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista, que transferiu os pecados da humanidade, desde Adão até o último homem que vai nascer, para o Senhor Jesus. E posteriormente, com o seu sangue derramado na cruz, pois também sem o derramamento do sangue não há remissão dos pecados. Mas o Evangelho foi cumprido inteiro pelo Senhor Jesus Cristo, a justiça de Deus foi cumprida inteira. Então nós temos que crer no Evangelho inteiro e não somente na metade do Evangelho. Uma ponte que atravessa até a metade de um rio não chega a outra margem. Uma ponte tem que ser inteira. O povo de Deus não atravessou até a metade do Rio Jordão. Deus fez que eles atravessassem de uma margem a outra. A travessia foi completa. Não se pode pregar a metade do Evangelho. Líder religioso, evangelistas, pastores, conheçam o Evangelho inteiro, que compreende o batismo de Jesus e seu sangue derramado na cruz. O batismo do Senhor Jesus não foi para dar exemplo à igreja que viria no futuro. O batismo do Senhor Jesus foi o cumprimento de um ato de justiça. Leia Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15. Jesus instou com João para que o batizasse, porque cumpria os dois. Quem? Jesus, enquanto o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. A oferta estava lá, e para que houvesse o ato de justiça, também deveria haver o sacerdote João Batista, é sacerdote,
Leia o Evangelho de Lucas no capítulo 1. Você vai ver que João Batista é o filho do sumo sacerdote Zacarias, da linhagem na tribo de Levi. O filho do sumo sacerdote é sacerdote. A linhagem da tribo de Levi é onde nasciam os sacerdotes. Amados, estava ali no Rio Jordão João Batista, sacerdote. Chega Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a oferta dos nossos pecados. João teve dúvida se iria batizá-lo ou não. Deve ter orado, o céu abriu e o Pai respondeu: este é meu filho amado em quem me comprazo. João então compreendeu, batizou Jesus, conforme a lei exigia, com imposição de mãos sobre sua cabeça, transfere os pecados da humanidade para Jesus, confirma isso em Levíticos, capítulo 16, versículo 21, o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça da oferta e transferiu os pecados do pecador para a oferta. Jesus não pecou, nunca pecou, mas ele estava ali como oferta para receber os nossos pecados. E os pecados eram confessados, os 12 tipos de pecados eram confessados ali no Rio Jordão. João transfere para Jesus, o qual recebe o testemunho, porque o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba, pousou sobre Jesus e o levou ao deserto por 40 dias. E Jesus segue seu ministério, pregando, curando, libertando, ensinando o Evangelho, a justiça de Deus, e chega até a cruz, 3 anos depois, para derramar o seu sangue nas 4 pontas da cruz, para a remissão dos nossos pecados, da mesma forma que o sacerdote derramava o sangue da oferta sacrificada, tendo a jugular cortada nas 4 pontas do altar. Evangelistas e pastores que não conhecem essa verdade, desafio a vocês, acessem os sites que vou deixar no link, baixem este livro e outros livros do reverendo Paul C. John, num total de 68 livros traduzidos em 130 idiomas, todos são grátis. Leiam os livros, conheçam a justiça de Deus. Este totalmente baseado no Evangelho de Lucas. Não hesite. Você que prega metade do Evangelho, não hesite. Conheça o Evangelho inteiro. Seja honesto diante do Espírito Santo e passe a pregar o Evangelho inteiro e não a metade do Evangelho. Deixo aqui as minhas melhores saudações para todos vocês, para os justos e nascidos de novo e para aqueles que vão conhecer a verdade. Para aqueles que sentiram seu coração tocado pelo Espírito Santo e resolveram atender ao clamor e ao desafio de baixarem este livro e o ler. Você vai encontrar na descrição o link para baixar os livros. Os servos justos de Deus, revelado nos últimos dias, de autoria do reverendo Paul C. John, da Coreia do Sul. Eu sou José Galvão, do Brasil, servo do Senhor Jesus Cristo, a serviço do Senhor Jesus Cristo e servindo a todos os nossos irmãos e irmãs, sempre que desejarem, aqui estou à disposição. Saudações com a paz do Cristo Jesus para todos vocês e que Deus os abençoe poderosamente. Amém.